Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau e olha, normalmente eu discordo muito dele, tá? Mas o Arnaldo aqui, ele meio que gabaritou, né? Ele falou basicamente o que eu penso a respeito do Palmeiras nessa temporada. Vou complementando aqui com alguns comentários também, mas a opinião dele é muito bacana, dá uma olhadinha aí. Vez mais claro, ontem me peguei me traindo, porque eu falei pra vocês, que jogo vocês vão assistir? Eu não gosto de ver dois jogos ao mesmo tempo. Eu também não consigo. Quando o Cano fez 2-0 pro Fluminense, eu passei pro jogo do Palmeiras. Eu falei, vou ver o Palmeiras. E de fato me encantei com o Palmeiras. Eu me encantava só com o Fluminense. Que eu sei exatamente que o Palmeiras é mais sólido que o Fluminense, o trabalho é muito mais consistente, o Palmeiras ganha, o Fluminense está começando a ganhar, também sei, mas ontem de fato, olha, a exibição foi, o Mancini acho que já dissecou, e é um Palmeiras que, naquele momento lá, dessa partida com o River, a outra que o Mancini lembrou, a Lília lembrou da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E tem a final do demais, Paulista, né? Também, né? Aquela remontada também, uma atuação maravilhosa. Sim, mas evoluiu demais em termos de volume de jogo. Além do repertório, evoluiu demais em diversos aspectos. E dá prazer ver jogar, além de ser quase uma certeza de vitória ou de empate e tudo mais. Essa capacidade coletiva, ela é rara. E aí fico me pegando como que o Palmeiras pode ser enfrentado, né? E de fato, os pontos corridos, quando você tem um time ou poucos times e vários bandos, os pontos corridos vão ficando mais ao feitio de quem tem time, que tem trabalho coletivo. Foi assim na era Muricy no São Paulo, era Tite no Corinthians, na recente era também do... Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Marcelo Oliveira, bicampeão no Cruzeiro, perfeito. Tipo, um time que funcionava tudo certinho e tal. E hoje, se os principais adversários do Palmeiras, em termos econômicos, de elenco, jogadores, estão bandos, a gente viu dois ontem em ação se recuperando, o bando do Flamengo e o bando do Atlético Mineiro, nós temos uma equipe um pouco diferente que a do Fluminense, de fato, diferente. Temos o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras na Libertadores do ano passado, que é uma equipe também, é uma equipe, não é um bando. Há muito tempo não é um bando. E é uma equipe que venceu em Porto Alegre, lidera sua chave na Libertadores, vai jogar contra o Botafogo. Essa é uma equipe que enfrenta o Palmeiras, dificulta o Palmeiras se defendendo mais do que atacando. Mas, curiosamente, os times que mais incomodam o Abel são aqueles times que atacam também o Palmeiras. Coisa que o Grêmio abriu mão de fazer. Então, quando tinha os duelos São Paulo e Palmeiras, que o Abel falava do Rogério, que o Rogério ia para cima e muitas vezes incomodava, tirava, como é também o Fluminense do Diniz com o Palmeiras. Foram 2 empates no ano passado, mesmo sem o estágio atual do Fluminense. E podem ser adversários hoje ao Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Fluminense. O Botafogo ainda é uma questão de custo. Cara, se me permite só um comentário rápido aqui em cima desse ponto dele, eu acho que aquilo que aconteceu contra o Atlético Paranaense no ano passado foi fatalidade, tá? Na minha opinião, foi fatalidade. O Palmeiras teve o pecado de ir muito mal lá, mas ganharia. E até pegando um paralelo aqui, falando de Guardiola, né? Guardiola e Abel Ferreira. Sim, eu vou fazer esse paralelo, mas calma, dadas as devidas proporções. Time do Guardiola tá na semifinal da Champions, pode chegar à final, mas o time do Guardiola ganha muito a Premier League, né? Já ganhou, pô, sei lá, 3 ou 4 Premier Leagues e tá pra ganhar mais uma. Mas qual que é o principal mérito do time do Guardiola? Ele é consistente em pontos corridos. Falta a humildade pro Guardiola fazer o que o Abel fazia em Copa do Brasil, em Libertadores. O que é? Botar a bundinha na parede lá, ficar um pouquinho pra trás, né? Mas tipo assim, ó, vou esperar você aqui e vou contra-golpear. Coisa que ele fez contra o Real Madrid. Então, tanto que vocês viram que na chegada do Abel, ele ganhou Copa do Brasil, ele ganhou Libertadores, porque ele teve essa humildade de recuar o time quando era preciso. E hoje, com essa consistência no Brasileirão, para você ser consistente nos pontos corridos, você não tem que empatar 3, porque você não tem essa questão do saldo de gols, né? Do tipo, empatei fora, tô classificado, ou vou
progredir daqui pra frente? Você não tem. Pontos corridos você precisa ganhar e acabou. Então o principal mérito dele agora, que ele vem muito forte para esse Brasileirão, é que ele joga pra frente, né? Ele consegue propor o jogo dentro e fora de casa. Ele tem muito repertório para girar. Então, nas Copas, ele sabe ter a humildade de se recuar, porque uma Copa exige isso, um mata-mata exige isso. Você não precisa ganhar todas, mas nos pontos corridos ele também tem esse tato de colocar o time para frente, né? Coisa que na Champions League o Guardiola aprendeu a fazer agora. Eu vi nesse jogo contra o Real Madrid o City inteiro para trás, né? Então fica a ressalva aí, né? Vamos só finalizar o pensamento dele aí. Construção, né? A gente não tem ainda uma garantia que isso permaneça, né? Mas Fluminense e Atlético Paranaense já tem um sinal, mas o resto é bem difícil a gente imaginar que possa atingir um nível, não estou dizendo igual, porque não vai atingir nunca, um nível que possa incomodar o Palmeiras do Abel. E quando o Mancini fala da rotatividade dos protagonistas, né? O Veiga está fazendo gol aqui atrás, já é artilheiro do campeonato e tal, faz gol de pênalti, faz gol de cabeça, faz gol de novo é um dos protagonistas, mas quando você tem um comando tão personalista, o protagonista é ele, né? E quando o técnico, né? E aí, como o Veiga mesmo falou depois do jogo, aí as individualidades vão aparecendo aqui, acolá, putz, tal, não sei o quê. O Murilo, que até pouco tempo era um zagueiro que chegou, subiu, ficou, tá machucado e tá jogando o Luan de novo. E tudo bem. Não tem grande percalço, né, a ausência. Claro que ele tem razão no calma, porque agora é que nós vamos entrar na fase aguda da Copa do Brasil. O confronto é outro time que não é o Bando, é o Fortaleza. Antes que eu me esqueça. Bem lembrado, né? O Palmeiras vai enfrentar um time, não vai enfrentar um Bando, não mesmo. E aí depois tem a fase mata-mata da Libertadores com o andamento do Brasileiro. E de novo, se o Palmeiras disparar, sendo um time que perde muito pouco, não tem como pegar, né? É um time que pode ter uma fase pior, pode passar um tempo sem vencer desse jeito, tal, mas como perde muito pouco, não tem grande declive, né? Então, se o Palmeiras disparar nesse campeonato, hoje é o líder, e pode ser superado pelo Botafogo. Se o Botafogo vencer o Corinthians, o empate não é suficiente. O Palmeiras se mantém como primeiro, pelo saldo que já construiu, 5-0, 4-1, que antes era uma coisa não tão comum, né? Eu acho difícil nos pontos corridos, mesmo essas outras equipes que eu citei, pegarem o Palmeiras. Bom, pessoal, vocês viram aí, ó, esse campeonato se desenha muito bem pro Palmeiras, tá? Se desenha muito bem esse Brasileirão, porque o Palmeiras se mostra consistente, até usando uma fala do próprio Arnaldo aí, que ele disse que o Abel, ele se personaliza, né? A referência, o craque, às vezes, do time, tudo bem, você sabe que o Veiga é craque, você sabe que o Dudu é craque, mas tem um craque no banco de reservas, e até outro paralelo também com o Guardiola. O Gundogan errou um pênalti no jogo do City. E aí o Guardiola sacou ele, porque era pro Haaland bater. E o pessoal também começou a questionar. Falou, o Guardiola tem o ego, ele não pode dividir o ego com outro. Ele não pode. O ego dele não pode aparecer mais que os outros jogadores. Ele pode sim, como deve. Porque ele comanda esse time. Ele sabe o que fazer muito bem com esse time. A mesma coisa o Abel. Cara, a gente tem que fazer os técnicos serem protagonistas, cara. Porque, na minha opinião, camisa 10 de um time é importante. Mas o técnico, ele acaba decidindo muito mais que um camisa 10. Muito pela estratégia que ele adota, muito pela instrução que ele dá pro cara dentro de campo, né? Pelos menores, pelos detalhes ali que ele faz. Então a gente tem que começar a enxergar, sim, os técnicos como protagonistas e eles terem autonomia sobre o elenco. O Flamengo mesmo, você pega o próprio Flamengo, cara, você deu autonomia pro Gabigol fazer o que quiser, acabou, ele manda e desmanda no vestiário. Não digo o Gabigol é um exemplo, né? Mas tipo, pro elenco inteiro mandar falar o que tá bom, como quer jogar, como não quer jogar. Quem tem que enxergar isso, as potencialidades dos jogadores é o técnico. E é isso o mérito do Palmeiras. Esse é o mérito do Palmeiras. O técnico, o Palmeiras tem comando, né? Por isso que o Palmeiras dá tão certo. O Palmeiras tem comando, né? Então, essa opinião do Arnaldo aí faz muito sentido. O Palmeiras não é um bando, né? Como é o Flamengo, como é um pouquinho o Galo também. Você pega o Vojvoda lá do Fortaleza, tem comando, cara. Fortaleza tem comando, por isso que se dá bem. O Fluminense agora tem comando. O Diniz ali, os caras respeitam o Diniz.
esses times não são um bando. Concordo muito com a opinião do Arnaldo aí. O Arnaldo que é contra o VAR, né? Ele não gosta do VAR, eu já gosto do VAR. Deixou o jogo justo, né? Mas eu concordo muito com a opinião do Arnaldo. Enfim, quero saber o que você aí mesmo que está assistindo o vídeo, o que você pensa a respeito desses comentários que a gente fez aqui, né? Palmeiras está muito acima mesmo desses outros times? Acredito que não, né? Mas enfim, deixa seus comentários aí a respeito. E se não é inscrito, já sabe o que você tem que fazer.